Caldeirão na TV. Estamos na segunda delegacia em Feira de Santana e nós vamos conversar com o Dr. Madison Sampaio, ele que é o delegado titular da segunda delegacia, sobre a nova lei penal que deve livrar cerca de 7.700 presos no estado da Bahia. Dr. Madison Sampaio, agora a responsabilidade dessa liberação fica a cargo dos delegados das delegacias. É grande a responsabilidade, Dr. Madison? Aumenta a área de atuação do delegado de polícia no que diz respeito ao momento da prisão, que antes limitava-se apenas à lavratura do respectivo auto de prisão em flagrante e remessa ao judiciário. Agora, o momento da prisão deve ser analisado com um pouco mais de critério e, nos crimes cuja pena seja de até 4 anos, o delegado de polícia passa a ter a prerrogativa de deliberar pela fiança a ser estabelecida e, uma vez paga, aquele flagranteado poderá sair livre no momento de sua prisão. Os delegados, já digo, o senhor, doutor Madison, se sente preparado, ou seja, os delegados foram estruturados, as delegacias estruturadas e preparadas para atender a demanda dessas novas medidas? Não há nenhuma dúvida quanto a isso, pela própria formação jurídica dos delegados de polícia, que é a mesma dos promotores e dos juízes. Todos são bacharéis em direitos, todos são operadores do direito. Portanto, eu não acredito que, neste particular, haja qualquer tipo de problema na aplicação dessa lei. Doutor Madison, o que muda com essas medidas em Feira de Santana e para os presos que trabalham? Haverá algumas mudanças? Como a lei retroage para beneficiar o réu, aqueles que estão presos e a pena combinada é de até 4 anos, em abstrato ou em concreto, os seus advogados deverão pleitear a liberdade provisória de cada um desses presos. Portanto, vai haver uma diminuição no problema da superpopulação carcerária que aflige não só a Feira de Santana, como de resto todo o país. Me parece que essa é a solução encontrada pelo legislador brasileiro. Já que o sistema carcerário nacional está falido, vamos parar de prender. Portanto, me parece que vai haver uma diminuição desse problema da superpopulação carcerária no país. Quais os crimes, doutor, que os presos terão benefício das novas medidas da lei penal 12.403 de 2011, que passou a prevalecer a partir do dia 4 de julho? São vários crimes, é preciso fazer uma lista deles. Mas eu poderia citar o furto simples, a receptação, porte de arma de fogo, apropriação indébita, homicídio culposo no trânsito, extorsão, corrupção de menores, formação de quadrilha. São muitos os crimes, não dá para citá-los todos aqui, mas são crimes que antes eram considerados de maior gravidade, porque lesavam bens jurídicos fundamentais das pessoas, mas que agora, de uma hora para outra, passaram a ser considerados de menor potencial ofensivo. Doutor Madison Sampaio, em conversa com alguns advogados, a preocupação é unânime em relação aos critérios que serão adotados para os crimes afiançáveis, que não necessariamente terá a presença do advogado. É uma preocupação, eu diria, uma preocupação dos advogados nesse momento. Sobre a preocupação dos advogados, eu não posso me imiscuir em relação a elas. Eles continuarão a ter ou não essas preocupações. Com relação ao delegado de polícia, os critérios estabelecidos pela lei são muito claros e, portanto, serão aplicados no momento da prisão de cada cidadão que seja conduzido pela prática de crimes agora considerados de menor potencial ofensivo. Isso desafoga também os números de processos que estão engavetados nas mesas dos juízes? Eu acredito que não, mas sobre isso imagino que um juiz é que deva responder. Acho até que o trabalho vai aumentar na medida em que vai haver um acúmulo de pedidos de liberdade provisória, de fiança, já que o juiz também decreta a fiança, estabelece a fiança, não é só o delegado de polícia, muito pelo contrário. Apenas houve um aumento daquele número de crimes que podem ser deliberados pelo delegado de polícia. Mas eu acredito que o trabalho vai aumentar, mas esse não é o problema. O problema será, na minha opinião, e eu tenho o direito de expô-la, o aumento daquela sensação de impunidade. Porque aquele indivíduo que ceifou a vida de um ente querido seu, que está ouvindo agora, num trânsito, ele não vai ser preso mais de forma alguma. E a decretação da prisão preventiva, em alguns casos,
como, por exemplo, de homicídio simples, roubo à mão armada, será muito mais difícil, porque o juiz passa a ter agora algo em torno de 9 medidas cautelares a serem decretadas antes da decretação da prisão preventiva. E para determinar as afianças, no pagamento de afianças, quais serão os critérios, delegado, que serão vistos pelo senhor e por seus colegas? Primeira circunstância com que o crime foi cometido, a própria situação econômica da pessoa que está sendo conduzida em flagrante para a delegacia, a forma como esse crime repercutiu na vítima e na própria sociedade e, acima de tudo, verificar se ele é reincidente, porque se for, ele não terá direito à fiança, ele vai ser preso em flagrante e o seu caso será encaminhado imediatamente ao juiz. Só apenas citar um exemplo, doutor, para esclarecer melhor os nossos internautas e ouvintes, um roubo, um furto de carro, um furto de veículo. A pessoa que furtou o veículo pagará uma fiança e o receptador, aquele que comprou na mão de quem furtou, também pagará a fiança e haverá diferença nessas afianças? Cada caso é um caso diferente. No caso do furto, nós precisamos esclarecer que a lei estabelece apenas para os casos de furto simples, em que não há, por exemplo, rompimento de obstáculos. No caso do furto de um veículo, se não quebrou a porta, não quebrou o vidro. O furto simples, ele é afiançável. E, de igual modo, a receptação. Portanto, eu imagino que o valor da fiança a ser estabelecido para o caso de furto pode ser um e para o caso de receptação pode ser outro, porque a lei, eu volto a repetir, estabelece os critérios para a fixação dessas fianças. A nova medida, a nova lei causa sensação à própria sociedade de impunidade e aos profissionais que colocam suas vidas em risco no combate, no enfrentamento à violência, também gera essa sensação de impunidade? A sensação de impunidade ela vai continuar a existir no Brasil. Crimes de menor potencial ofensivo, antes eram aqueles de penas cominadas de até 1 ano. Posteriormente, passou a ser de 2 anos e agora passa a ser de 4 anos. Portanto, no Brasil, essa sensação de impunidade, imagino que continue a existir, independente da vigência dessa nova lei. O que é preciso esperar é um pouco mais de tempo para ver de que forma essa lei será aplicada e quais são os efeitos. De repente, o espírito da lei, ou seja, o objetivo do legislador ao elaborar essa lei, pode ser que resulte mais para frente numa sensação de impunidade menor do que a que temos hoje. Precisamos aguardar. Em sua mesa, observamos várias ocorrências, doutor Madison, muito o seu trabalho, e, a partir de ontem, passou a prevalecer essas novas medidas, essa nova leitura e interpretação por parte dos delegados. O senhor já passou a observar essas ocorrências com essa interpretação e com essa visão? Já, nós temos muitos casos, sobretudo de homicídios. E os homicídios, desde que não sejam os homicídios simples, não há qualquer tipo de repercussão por parte da lei. No caso do homicídio simples, como eu disse, ele passa, a pessoa, o indiciado, ele passa a ter a possibilidade de não ver a prisão preventiva decretada, porque o juiz passa a ter uma gama de 9 medidas cautelares a serem decretadas antes. Então, no caso de homicídio simples, que basicamente é 80% do nosso trabalho, não haverá qualquer tipo de repercussão.